Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o Renato Vilela, repórter da DBO e produtor de conteúdo. Esse é o Boicast, programa que fala da pecuária de um jeito que você nunca ouviu. O Boicast tem um patrocínio da Beckhauser. Inovar, industrializar e difundir tecnologia na direção de uma pecuária mais sustentável. Esse é o compromisso da Beckhauser. E hoje eu tenho o prazer de receber nos estúdios da DBO a pesquisadora Cacilda do Vale, que atualmente é consultora da Unipasto. Cacilda é conhecida, ou melhor, reconhecida carinhosamente como a mãe das braquiárias, graças ao seu trabalho incessante de melhoramento dos capins do gênero Braquiária. Vamos falar de braquiarão, de paiaguás, piatã, mas vamos, sobretudo, conhecer um pouco mais dessa pesquisadora, a quem a pecuária deve tanto. Doutora Cacilda, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite de participar aqui do nosso Boicast. O prazer é todo meu, viu, Renato? E eu acho que eu devo isso à sociedade brasileira. Eu sempre costumo destacar que eu estudei numa faculdade gratuita, né? Fiz Exalc, fui para o exterior fazer meu mestrado e meu doutorado à custa dos brasileiros, porque naquela época a Embrapa teve que fazer um empréstimo com o Banco Mundial e etc. Então eu acho que tenho mais do que obrigação de devolver à sociedade um pouco daquilo tudo que eu aprendi. Eu acho sou que muito grata. Nos seus anos todos de pesquisa devolveu muito, viu, doutora Cacilda? Mas eu quero começar, sabe, quando eu fui fazer aqui o roteiro do podcast, eu fui ler uma entrevista, um perfil, na verdade, né, que o Fernando Iaçu, que é nosso repórter aqui da DBO, ele fez seu. E me chamou muito a atenção ali que você teve uma educação ali muito voltada para as artes, né? Você ali estudou violino, piano, e eu quero saber, conta um pouco, como é que foi essa vivência, né, depois para chegar ali até no campo, né? Mas conta um pouquinho dessa educação sua. Eu costumo brincar que eu tive uma educação assim meio militar na minha casa. Nós somos 4 filhas, era só o papai trabalhando e a mamãe sempre dizia, olha, vocês estão aqui só estudando, então, por favor, façam isso muito bem. E a mamãe teve uma educação muito artística, ela tocava bem violino, piano, falava francês, falava inglês, bordava e etc., bem prendada, porque era o que moças daquela época faziam. E ela tentou passar um pouco disso para nós. E a nossa família tem bastante fundo musical. Eu tenho uma prima que foi diretora do departamento de música da Unicamp. Ela era concertista, Helena Yankee, ela é cravista, pianista, fez também mestrado no exterior em órgão, não, em cravo. Dessa tia que também tocava órgão, justamente as nossas férias era sempre com bastante música de conjunto. Então a gente sentiu isso, e como as minhas irmãs também tocavam, a gente acabava tendo quarteto em casa, e vivemos muito isso, a mamãe levava a gente sempre a concertos. Então eu acho muito interessante, porque ela nunca falou que nós precisaríamos ser profissionais. Mas esse lado musical, e que eu estou tentando passar para os meus netos também, porque meus filhos também tocam, minha filha toca violino, meu filho toca violoncelo, e os meus netinhos já estão também na clarineta, no violoncelo. Esse estado artístico permaneceu na família. Vai ali, passando. Foi passando. E esse ambiente musical faz com que você use uma parte do cérebro que não é a científica, vamos dizer, mas que dá muita vazão a emoções. Então, eu me lembro de umas instâncias onde minha filha brigava com meu filho, minha sogra falava assim, olha, os dois brigaram, depois seu filho sentou no piano e tocou, saiu de lá tão bem. Olha, eu falei, tá vendo como faz diferença. E depois esse lado do cérebro é o lado que você aprende línguas também, é o mesmo lado. Então eu falei, tudo que vier para o lucro é bom. Então, lá em casa, nós todos tínhamos que fazer essas coisas. E, claro, eu comecei violino com 11 anos, depois de um ano e meio, eu estava louca para largar, porque aquilo lá era muito difícil. E a mamãe falou, que pena, você começou, agora você não pode parar, porque você escolheu, vamos até o fim. E depois que você passa aquela fase ruim do instrumento e você faz música em conjunto, ficou muito bom. Mas, ao mesmo tempo que a gente tinha essa educação para as artes, para as línguas, nós sempre passávamos férias nas fazendas desse meu tio,
Em São Carlos. E te perguntar justamente isso. Nesse ambiente artístico, quando é que a menina Cacilda ali se descobre nessa parte do campo? Me conta. Pois é, e era tão divertido a gente estar na fazenda, porque então nossos natais eram lá na Agrindos, hoje é uma grande produtora de leite Lete, tipo A2A2, né, com vagens, né? é uma referência. Então, nós passávamos as férias ali, geralmente dezembro, janeiro e fevereiro. Então, era o tempo de juntar todos os primos, fazíamos um pouco de música também, principalmente quando começava as brigas. Mas de manhã era o dia de andar a cavalo, de a gente conhecer o que era leiteria. Ainda tinha um pouco de café naquela época que nós estávamos iniciando as férias lá. E isso tudo foi trazendo aquela aproximação com o campo. E eu tive no meu pai um grande admirador do agronegócio, sabe? Papai era engenheiro civil, professor aqui no Mackenzie, na Mauá, mas ele tinha essa aproximação com o campo, valorizando. Ele acabou comprando um sítio perto de Sorocaba também e adorava estar no sítio, que ele chamava de descanso do mestre. Então, essa aproximação, essa valorização fez com que minha irmã mais velha entrasse na Exalc, primeiro do que eu. Depois, a Clarice, infelizmente, não terminou, porque foi para a Alemanha para se casar, e ela acabou se formando em biologia. Mas eu fui visitá-la e falei, olhei, é aqui que eu quero estudar. E, realmente, os meus 5 anos de faculdade ali em Piracicaba abriram muito os meus olhos. Eu vi que, possivelmente, eu não ia ficar na frente, na linha de frente, por conta de, primeiro, sermos muito poucas mulheres. Eu ia te perguntar isso. Você foi fazer agronomia na Exalc, assim, praticamente não tinham mulheres, né, eu imagino. Nós éramos 8 moças em 200 alunos. Nossa. O dia que você vinha assim um pouquinho mais produzida, eu estou de batom, então os meninos já falavam, a Cacilda vai desfilar hoje, limpem as bancadas. Aquilo mexia com meus brilhos, porque eu era meio tímida, e eu falava, já começa esse bullying dos meninos, né? Mas não apenas isso, quando eu me formei, eu vi a dificuldade que era a contratação de mulheres, porque em 1973, ou você ia para as empresas de insumos, ou consultoria em fazenda seria uma coisa muito complicada, porque eu escutei a conversa da Fernanda, que falou também sobre o bem-estar animal. A mulher não é muito bem aceita no mundo agro naquela época. Hoje é muito diferente a história. Mas naquela época, para dar consultoria e para você ser líder de um grupo que está mudando alguma coisa dentro da propriedade, era muito complicado. Vai enfrentar muita resistência, né? A Fernanda Mastelli, lembro que ela disse que foi gerenciar a fazenda com 20 e poucos anos, né? A mãe dela, minha nossa. E ela teve que ganhar, né, os trabalhadores da fazenda através das esposas deles. Exato, eu achei aquilo o máximo. Sensacional, né? O máximo mesmo. Então, mas eu, durante a faculdade, eu fui bolsista da FAPESP. Eu trabalhei com melhoramento de eucaliptos. Então, inclusive, tem um trabalho publicado com o grupo de melhoramento de eucaliptos. E eu vi o que era fazer pesquisa. E aquilo adoçou minha boca. Então, eu falei, olha, pesquisa é um negócio essa área que eu vou ficar, interessante. E eu, casada, morando aqui em São Paulo, a primeira aproximação foi ali no Instituto Biológico de São Paulo. Aí eu cheguei com aquela carinha de recém-formada, sem experiência nenhuma, me encaminharam para a doutora Vitória Rossetti, que ela foi uma das primeiras mulheres formadas na Exalc, né? E ela era pesquisadora de doenças de cafeeiro, doenças de uma forma geral, fitopatologia. E eu pensava comigo, ai meu Deus, fui cair justamente na matéria que eu menos gostava da Exalc, que era fitopatologia. Mas na hora que eu cheguei e conversamos, e ela falou, eu não sabia, você fez intercâmbio, você fala bem inglês? Olha, eu tenho uma conferência sobre doenças do cafeeiro naquela época, estava um problemão as doenças do café aqui, e ela ia fazer uma conferência na Costa Rica. E ela tinha pilhas de trabalhos em inglês em cima da mesa que ela precisava de ler e fazer resumo e etc. Ela falou, já estou te contratando. Pode vir aqui meio período todos os dias, eu te pago a gasolina para você vir aqui e tal. E fui me entrosando e, no fim, ela me deu uma carta de recomendação quando abriu um concurso no Instituto Florestal de São Paulo, que eu acabei sendo contratada no Instituto Florestal de São Paulo.
E como é que você foi depois parar na Embrapa? Pois é, nessa época, imagina, eu morando em Moema, o Instituto Florestal lá depois de Santana. Então eu atravessava aquele vale do Anhangabaú todos os dias. E o meu marido, nossa, esse negócio não dá, você sai antes do que eu, você chega depois de mim, você chega tão cansada que você não quer ir a um cinema, um teatro. Eu falei, bom, vamos ver o que acontece. O interessante é que um dos meus professores na Exalc foi chamado para ajudar na diretoria dessa nova empresa que estava sendo criada em 1973. Na verdade, isso era 1972. E estava sendo criada e ele, não sei porquê, lembrou de mim. Ele falou, não, eu acho que eu tenho o perfil de uma pessoa que seria interessante para o perfil da Embrapa, de pesquisa, de querer fazer mestrado, fazer doutorado. E ele me ligou de Piracicaba. Fomos, marido e eu, para lá conversar com o Dr. Delmar Marchetti, que era professor de topografia, para você ver que não tinha muito a ver. Bom, tem a ver com agro, mas não tinha a ver diretamente nem com pecuária, nem com forrageira. E nem com florestal. Mas, de qualquer forma, conversamos e ele nos animou. Meu marido trabalhava no Badesp naquela época, ali na Avenida Paulista, gerenciando projetos agropecuários. E ele nos disse o seguinte, olha, vocês venham até Brasília, vocês selecionem, nós vamos orientar vocês a seleção de algumas universidades, porque a Embrapa está olhando pessoas que queiram automaticamente fazer pós-graduação. Nós não vamos contratar ninguém. Para formar os quadros ali. Para formar o quadro que não pode ser um quadro só de engenheiro agrônomo, só de zootecnista ou só de biólogo. Tem que ser com especialização. E vocês apliquem para essas universidades, façam os exames, e no momento que vocês tiverem sido aceitos no exterior, isso pode ser Estados Unidos, Europa, Austrália, tanto faz. Aí vocês venham aqui para assinar contrato. Olha só. E isso nós fizemos em 1972 e realmente depois que nós tínhamos sido aceitos lá fora, em fevereiro de 73, 1º de março de 73, nós fomos contratados, mas nós já estávamos nos Estados Unidos fazendo o nosso mestrado. Que era a condição para poder compor esse quadro da Embrapa, então. Eles não queriam automaticamente, porque estavam sendo fundados, você pensa, os centros de gado de corte, de gado de leite ainda estavam sendo desenhados, ainda não estavam nem estabelecidos. Então, a ideia era chamar esses jovens, recém-saídos de faculdade, sem vícios prévios, fazer a gente fazer pós-graduação para quando a gente voltasse, já está com tudo voltar para trabalhar na empresa. Exatamente. E o nosso chefe lá no gado de corte era um senhor que já tinha muita experiência, ele era um diretor de um instituto de pesquisa de gado de corte em Bagé, era um gaúcho. Então, a primeira coisa que ele já falava para nós, o Dr. Barcelos dizia, olha, esqueçam síndrome de tese, não. Aqui a pesquisa começa no produtor e termina no produtor. Vocês têm que resolver problemas do produtor. E eu tinha muito pouca noção eu não conhecia muito da pecuária naquela época. Meu marido, sim, porque ele já trabalhava com projetos agropecuários, né? Mas, então, a ideia era justamente resolver o problema do boi sanfona. Aquele boi que ganhava peso nas águas e perdia o peso na época seca. Então, fomos trabalhar com feno em pé, essas coisas de preservação, de forragem, um pouco de fenação também, um pouco de silagem, né? Mas nós tínhamos muito poucos capins naquela época. Nós tínhamos já o colonião, tinha jaraguá, tinha gordura, mas o nosso material base para a produção de forragem ainda era muito pouco estudado. Né? Mas sabe, doutora, que é interessante porque quando a gente fala, né, que a gente de braquiária, a gente vê na cabeça aquela imagem de Brasil Central, Goiás, Mato Grosso do Sul, aquele calor todo. E eu vi que você foi estudar as braquiárias numa casa de cultura ali nos Estados Unidos que ficava coberta de neve durante alguns meses do ano. Como é que foi isso? Pois é, naquela época, isso foi nós fomos para o doutorado em 1982. Eu ia trabalhar com modelos de simulação de crescimento de pastagens. E não sei se por um acaso ou coisas do destino,
a pessoa que ia me orientar assumiu um posto de direção na Universidade de Illinois e falou, eu infelizmente não vou poder te orientar, isso eu ainda estava aqui no Brasil, mas eu vou te indicar para o Dr. Darren Miller, que era um melhorista de alfafa, para você trabalhar com melhoramento genético. O que você acha? Porque também aqui nós estávamos sabendo da coleta de braquiárias entre 84 e 85 no continente africano, porque você vê de braquiária tinha pouquíssima variabilidade genética aqui no Brasil, e nós não tínhamos plantas sexuais para poder fazer cruzamento. Então, para estudar a braquiária naquela época, ia ser puramente seleção de ecotipos a partir da natureza, e ver o que era melhor para formar pasto. Mas a experiência de pânico máximo valeu muito, porque já tinha chegado no Embrapa Gado de Corte a coleção de pânico. E nessa coleção de pânico, e eu ajudei naquele começo a trabalhar com o Dr. Yves Savidan, com a doutora Eliana Yankee, a olhar aquela diversidade, e aquilo enchia os olhos, porque eram 400 pânicos diferentes. Nossa. Baixinhos, altos, estoloníferos, cespitosos, e a coleta de braquiária sendo feita na África, o Dr. Yves Savidan já olhando lá na frente, falou, olha, Cacilda, o melhoramento de braquiária tem tudo a ver, porque essa coleção eventualmente vai vir para o Brasil. E aí você vai ter que fazer com braquiária o que eu fiz na Costa do Marfim com pânico máximo, porque ele começou a estudar pânico máximo lá na África. E quando veio a coleção, ele já tinha aquele know-how, ele já sabia das plantas sexuais, mas antes de explorar a variabilidade que existe na natureza, não dá para você começar melhoramento genético, porque você tem que conhecer o que você tem na mão. Tem nas mãos, né? Então foi a fome com a vontade de comer. Eu falei, olha, cheguei com um professor que era melhorista e que diz, olha, eu não sei nem pronunciar o nome desse teu capim, mas eu abro todas as portas para você. Então, no que for possível, eu falo com o USDA, o Departamento de Agricultura, a gente importa o que tiver de reserva de braquiária lá em Maryland, você traz para cá, a casa de vegetação está às tuas ordens, eu tenho espaço lá na fazenda, então se você quiser plantar esse material em canteiros lá na fazenda, eu tenho espaço. E eu falei, bom, então tá bom, vamos arregaçar a manga e vamos ver. E também, a outra sorte, eu tive no meu departamento uma pessoa que tinha trabalhado em Matão, no IRI, no Instituto Internacional que tinha em Matão, no interior de São Paulo, que era o Dr. Heimowitz. E ele falou, braquiária? Não, braquiária nunca vi, mas eu me lembro que lá em Matão tinha jaraguá, tinha gordura, tinha colonião, e esses materiais eram realmente diferenciados para o ecossistema brasileiro. E ele é outro que também abriu as portas do laboratório dele, dizendo, olha, o que você precisar de estudar de cromossomos, de modo de reprodução, você pode usar os microscópios do meu laboratório. Eu falei, nossa, então tem um orientador aqui, tem um co-orientador que também está me facilitando a vida. Foram Vamos se lá. abrindo, né? As portas foram se abrindo. Exato. Claro que você tem muitos tropeções, porque eu procurava na literatura e tinha muito pouca informação no que se basear. Então, você ia meio na tentativa e erro. Bom, deixa eu ir por aqui. Não, talvez isso aqui não dá certo, deixa eu ir por lá. Então, depois, quando num evento que eu fui da Associação Americana de Agronomia, encontrei também, através do Dr. Yves Savidan, que conhecia o pessoal na Bélgica, que estava trabalhando com sexualidade de braquiária, esse rapaz que veio participar desse evento tinha sementes de braquiárias sexuais. Que ele falou, Cacilda, você quer? Porque lá o pessoal que trabalhou com isso, ninguém mais vai continuar lá na Bélgica, porque para a Bélgica não tem importância nenhuma a braquiária. Eu falei, mas e os africanos que estavam trabalhando com vocês? Os que trabalharam conosco, todos assumiram posições de diretoria no Congo belga daquela época, né? No Zaire, etc., não vão trabalhar com pesquisa. Eu falei, claro que eu quero, pode ir me passando. Me dá aqui, que coisa. Que vamos lá, que eu vou olhar cromossomos, vou olhar modo de reprodução e vamos ver. E comecei a fazer os primeiros cruzamentos, como você falou, na casa de vegetação, em vasos. E eu achei tão interessante, porque o senhor que cuidava da casa de vegetação, ele olhava para mim e falava, Cacilda, nós vamos lembrar de você por muitos e muitos anos aqui dentro. Sabe por quê?
porque todas essas tuas sementinhas que caem aqui nas rachaduras dessa casa de vegetação, brota essa bendita dessa braquiária. E ele que tinha que arrancar. Que genial. Então foi tão interessante que eu falei, eu pensei que você ia lembrar de mim pelo trabalho que eu estou fazendo aqui. Não, é pelo mato que você está deixando aqui atrás. E, doutora Cacilda, depois, acho que final de anos 80, acho que 87, você volta para o Brasil, né? 86 nós voltamos para Campo Grande e aí a coleção começou a chegar aqui no Brasil. E aí, como é que foi esse começo? Então, já estava mais ou menos organizado de que o CIAT, o Centro Internacional de Agricultura Tropical, que praticamente liderou essas viagens de coleta na África, estavam colecionando esses materiais, trouxeram da Etiópia, que foi onde eles juntaram todo esse material da viagem, por cultivo de meristema, quer dizer, tudo em tubo de ensaio para não ter risco de introduzir vírus, introduzir bactérias. Eles importaram a coleção da Etiópia para o CIAT, para a Colômbia, em tubos de ensaio. E aí, conforme eles iam tirando do tubo de ensaio, eles colocaram no chão. E nisso, claro que o CIAT, Centro Internacional, estava interessadíssimo em saber como é que se fazia melhoramento genético, porque o benefício ia ser para a América Tropical todinha, e era uma das missões do CIAT, esse desenvolvimento da agricultura tropical, da pecuária tropical. Me contrataram como consultora estrangeira para mostrar como é que se fazia cruzamento, como é que se obtinha híbridos, como é que se detectava a sexualidade em braquiária. E lá fui eu como consultora internacional para o centro lá na Colômbia, né? Passei 3 meses em 1988, depois voltei novamente em 1991, aí já com alguns primeiros híbridos para a gente já começar a avaliar, por mais 3 meses. E assim desenvolveu o programa de melhoramento de braquiária lá no CIAT, que hoje é nosso grande concorrente também, né? Sim, Fazemos nós e fazem eles. Uhum. E o CIAT também fez um pouco de pesquisa com braquiária no México. E lá eles tinham parceria também da Universidade Federal do México, que também acabou fazendo um programa de melhoramento. Então, são esses 3 grandes programas de melhoramento que existem hoje para o mundo tropical. Que história, é uma trajetória Uma de trajetória. pesquisa, né? Já que no Brasil agora a Barenbrug, que é uma empresa internacional que está aqui no Brasil, em Guaíra, né, aqui no estado de São Paulo, também está fazendo um programa de melhoramento de braquiárias. Então, aos poucos, a ciência se esparramou, que eu acho que é a função de a gente beneficiar a sociedade de uma forma geral, né? E faz com que a gente também, nós, Embrapa, que somos públicas, cada vez a gente se atualize mais, se aperfeiçoe mais para a gente poder competir nesse mercado. É, porque antes era só a Embrapa, né, que fazia os lançamentos. Hoje a gente já tem outras empresas, né? Já, mas ainda eu acho ainda muito concentrado, porque você vê, braquiária tem essa expansão. Mas e as outras? Né? O Araque está tudo dentro da Embrapa, o Pásparo está tudo dentro da Embrapa, Capim-Elefante está tudo na Embrapa, o próprio Pânico está praticamente só na Embrapa. Né? Então, precisa... Quanto mais pernas e braços, mais rápido a gente anda. A gente muitas vezes é cobrado de por que a gente não está entrando tanto na biotecnologia, por exemplo. Por que a gente não usa tanta ferramenta biotecnológica como se usa para o melhoramento animal? Né? Nós ainda não estamos fazendo melhoramento assistido por marcadores nas forrageiras. Existem boas razões por isso. Primeiro porque animais... são diploides, eu costumo brincar, né? Tem 2 cópias só de cromossomos, tem um cromossoma da mãe e um cromossoma do pai. E os nossos capins todos são poliploides, tem várias cópias de cromossomo. Então, você alterar um gene só, será que é o suficiente para essa característica se expressar? E muitas vezes não é. Então, é muito mais complicado trabalhar com edição gênica em plantas, em organismos que são poliploides. Mas já estamos usando marcadores para detecção de apomixia, por exemplo. Então, a gente já não precisa mais sentar horas no microscópio, como eu fiz, e
olhar ovário de planta, ovário por ovário, para saber se tem sexualidade ou não tem. Já dá para usar marcadores moleculares no pânico e na braquiária com bastante Que é um segurança. avanço muito Já grande, é um né? avanço, uma rapidez, um avanço de geração. E os programas, hoje em dia, já são em produção industrial, vamos dizer. Já existe uma linha de produção. Então, nós estamos muito preocupados no momento em plantas que sejam muito boas produtoras de semente, porque a gente viu alguns insucessos, né, ambos os programas, tanto o pânico quanto a braquiária, que se o material não produz muita semente, ele dificilmente emplaca no mercado. E a nossa... Porque nós só pouca temos semente, sucesso, o preço vai lá o em preço cima. vai lá em cima e Sim. ninguém quer comprar, né? Ninguém quer comprar. Perfeito. Bom, agora a gente vai para um breve intervalo comercial e na sequência continuamos o bate-papo aqui com a doutora pesquisadora Cacilda do Vale. O Boicast tem o patrocínio da Beckhauser. Inovar, industrializar e difundir tecnologia na direção de uma pecuária mais sustentável. Esse é o compromisso da Beckhauser. Uma ideia que deu origem a um produto disruptivo, que preza o renovável e reciclável, se preocupa com o bem-estar animal e também humano, através de uma produção responsável, para garantir um mundo mais sustentável. De volta com o nosso Boicast, hoje recebendo a pesquisadora Cacilda do Vale. Doutora Cacilda, e me diz uma coisa, né? Para conseguir lançar uma variedade nova no mercado, isso demora mais ou menos uns 10 anos, é isso mesmo? Quer dizer, tem que ter muita paciência, né, um pesquisador. Como é que é? Pois é, não é uma tarefa fácil, mas isso é verdade não só para as forrageiras. Você vê uma nova variedade de milho, de soja, porque ela tem que passar inúmeras etapas e ela tem que se provar antes de você conseguir lançar. Na forrageira, como o nosso produto não é um produto direto, eu não estou lançando a forrageira, eu estou lançando uma planta que vai virar boi, vai virar carne, vai virar leite. Então, não tem como você antever o comportamento dela frente ao animal. Quer dizer, como é que o animal... Ao pastejo. Então, as regras do Ministério, e que para nós faz muito sentido, é você primeiro provar num valor de cultivo e uso que nós chamamos de VCU, sob cortes, se ela realmente é superior àquelas que estão já no mercado, então você usa as outras cultivares como testemunha nos seus ensaios, e depois você faz isso, você tem que fazer por 2 anos, e depois você submeter essa planta ao pastejo. Então aí você também compara num ensaio a pasto o desempenho do animal frente a alguma coisa que você acha a mais parecida com aquela que você está tentando lançar. Então, se você vê, são 2 anos de pastejo, são 2 anos de corte, fora isso tem todas as etapas iniciais. Quando a gente cruza uma planta que tem sexo de braquiária com um polinizador, que pode ser marandu, pode ser piatã, pode ser ipiporã, né, o híbrido, você produz uma boa quantidade de sementes. A gente espera que sim, que você esteja produzindo uma boa quantidade de sementes. E aí você planta todas essas plantinhas num tubete. Esse tubete vai lá para a casa de vegetação, vamos dizer que seja 1.000, 1.200 tubetinhos desses. E aí a nossa colega que faz a parte de entomologia, a primeira peneira nossa é saber se essas plantas têm resistência à cigarrinha. Ela vai ao campo, coleta aquele monte de adulto de cigarrinho e solta dentro da casa telada. A gente sempre acha que a casa telada é para não entrar inseto. A nossa não. A nossa é para o inseto não sair. Não sair. Então você ataca submete aquelas plantinhas todas ainda novas, né? Vamos dizer com 4, 5, 6 folhas só. A quantidade de insetos, uma população, uma pressão de seleção grande. E aí ela passa para nós só aquelas que não têm dano ou que não têm espuma no pé. Então, vamos dizer que dessas 1.200, sobra aí umas 200, 250. O resto teste, né? tudo vai para o lixo, Nossa. que é uma pena, né? É um trabalhão.
e depois vai para o lixo. E aí essas daí a gente costuma colocar já no campo, passa elas para uns canteirinhos, e hoje em dia a primeira coisa que a gente está olhando nesses canteiros por 2 anos é a produção de sementes. Como eu falei, se a planta não produzir semente, ela não emplaca no mercado. Primeiro porque ela acaba ficando uma semente muito cara, apesar da semente representar 7 a 10% do custo da formação de pastagem, ainda assim é uma briga. Tem que produzir uma maior quantidade de sementes. Tem que ter uma quantidade de semente para não encarecer muito. E aí a primeira avaliação é ainda com cortes, e a produção de sementes, a gente sempre deixa parcelas que não são... deixa parcelas sementarem, né? A gente já faz um ensaio com repetições, normalmente leva isso por 2 anos, e depois daí é que a gente vai selecionar talvez aquelas melhores. Nisso, a cigarrinha continua avaliando, porque aí já não são mais 1.200, agora já estamos com 200, e esses testes são conduzidos também em casa de vegetação. Ao mesmo tempo, a especialista de produção de semente também já está olhando esse nosso material, e aí a gente reduz dessas 200, de repente, para 20, 25, né? Que já pode ser uma rede de ensaios, porque não adianta a gente fazer isso só num local, como a gente fazia isso só em Campo Grande. Então, geralmente, a gente assedia outras Embrapas e fala, olha, vocês precisam conduzir um pouquinho esse aí em Brasília, talvez lá no Acre, talvez no Gado de Leite, que fica lá em Juiz de Fora, né? Então, a gente vai esparramando um pouco esses materiais, e desses 25, a gente acaba, talvez, com uns 10 para a gente fazer a primeira etapa da exigência do Ministério, que é o VCU sob corte. E aí a gente coloca as outras testemunhas também, que já são as que já estão no mercado, sejam as nossas ou sejam as dos concorrentes também. E daí, uma ou duas é que vão passar para o ensaio de pastejo, porque montar um ensaio de pastejo, você começa um ano antes, você só vai colocar o animal o ano seguinte no pastejo, entende? Vai somando, deu os 10 anos. 10 anos. Quer dizer, um predicado, assim, de um pesquisador, ele tem que ter paciência, né? Não dá para ser muito ansioso, né, doutora? Não dá. Bom, nós na Braquiária estávamos com 3 programas andando juntos, porque nós fazíamos híbridos interespecíficos, a gente sempre estava cruzando rosisienses com brisanto, rosisienses com decumbens, mas nós também tínhamos um programa de melhoramento de umidícola, e nós tínhamos... duplicamos o número de cromossomos de uma decumbens e fizemos um programa exclusivamente de cruzamento de decumbens com decumbens. Isso enquanto eu e Sanzio estávamos como melhoristas da Embrapa Gado de Corte. Depois que eu aposentei, também o programa de decumbens com decumbens ficou na prateleira por uns tempos. A gente viu que para resistência à cigarrinha, na coleção que veio da África, nós não temos materiais com resistência à cigarrinha na decumbens, dependem então de cruzamentos. Ela sempre sofreu muito, né? A decumbens sofre muito com ataque de cigarrinha, né? Apesar de que eu tive pecuarista que olhava para mim e falava assim, doutora, preocupada com cigarrinha, a gente aprendeu a viver com isso, esquece cigarrinha, a gente sabe como lidar com ela. Porque o manejo você consegue minimizar muito, mas não dá... Num braquiaral, como virou o Brasil, né? Sim. Não dá para você arriscar de lançar um material que é muito suscetível a cigarrinhas. A Paiaguás foi uma boa estratégia para seca, mas ela também sofre um pouco ataque, né? Por isso que nós investimos no Ipiporã. O Ipiporã é resistente não apenas às cigarrinhas típicas das pastagens, mas é resistente à cigarrinha da cana, que é uma que faz muito mais dano e que detona também a marandu. Né? Então, essa foi a estratégia Marranarva, é isso, né? Marranarva. Essa foi a estratégia do Ipiporã. Mas ele é um danadinho, é um híbrido mais ruinzinho de produção de semente. Por isso que a semente dele é mais cara. Para isso, nós partimos para um zoneamento para a produção de sementes, que também é uma coisa que para mim faz muito sentido. Eu vi isso lá nos Estados Unidos. Meu professor, como eu falei, era melhorista de alfafa, e ele fazia uma geração de cruzamentos em Illinois, e a segunda geração de cruzamento dele era no Oregon, no sul do Alasca, porque era lá o lugar onde a alfafa produzia muita semente. Então, e ali o Oregon virou um local nos Estados Unidos de multiplicação de sementes de várias forrageiras, dos trevos, de azevém, de cornichão, entende? Então,
faz muito sentido para mim a gente procurar aqui no Brasil onde é que é o local melhor para multiplicação, seja de semente de pânico, seja de semente de araques, seja de semente de braquiária. Vai fazer sentido, sim. Esse zoneamento para, de repente, não os 31 associados da Unipasto, todos eles produzirem semente dos mesmos materiais. Mas, de repente, alguns deles se especializarem em produzir em algum local específico e depois distribuir para os outros comercializarem, entende? Então, é uma mudança de filosofia, com certeza. Sim. Né? A gente estava conversando aqui no intervalo, né, doutora Cacilda, assim, que tem que ter persistência, né? Você estava comentando que vai ter os tropeços, né? Mas que você tem que persistir. Sabe que eu estava lembrando de uma entrevista famosa, assim, no YouTube, do Pedro Bial com o Amir Klink, que eu gosto muito, né? Ele fala, o Amir Klink estava comentando que a filha queria o barco ali emprestado, e ela falou assim, ele disse assim, olha, não, você vai construir o seu, você vai ralar muito, você vai querer desistir, você vai se desesperar, e aí você vai conseguir. Quer dizer, você tem toda... Ele brinca no final, ele fala, essa geração ela tem a noção do fim, mas ela se esquece de que para chegar ali, você tem todo um caminho, né? E a gente está comentando aqui, para desenvolver são 10 anos, eu imagino que tem ali momentos, assim, muitos obstáculos, né? Então, assim, tem que ser persistente, Sim. né, doutora? Isso é muito importante, é uma coisa que eu sempre tentei passar para os meus orientados também, para o pessoal que trabalhava comigo, e o melhor exemplo disso é você fazer junto. Eu dificilmente largava estagiário e etc., orientados para fazerem o serviço sozinho. Você tem que mostrar que você vai lá, você faz, você sua junto, você... toma tereré junto, porque mostrar pelo exemplo mesmo, tem né? que ser um pouco pelo exemplo, mas também pela tua bagagem de Sim. história. Você fala, não, olha, você já pode começar daqui para frente, porque daqui para trás a gente já fez e a gente já começou, mas isso não quer dizer que a tua jornada vai ser mais simples. Vai ser diferente, mas você tem que ver que você só está aqui porque tudo isso que foi feito lá para trás aconteceu. Então tem que dar sangue, sim, para essas coisas. Eu sempre acreditei que se você tem paixão por aquilo que você está fazendo, se você tem um objetivo e você vai atrás desse objetivo, você acaba tendo essa satisfação de ter feito um trabalho bem feito. Mesmo que às vezes o resultado seja negativo. Na pesquisa, a gente sempre diz que resultado negativo também é resultado muito importante, porque é um caminho que você não deve seguir. Isso por si só é importante, porque Exato. não vou nessa direção, então vou em outra, né? Não vou ajustar meu rumo. Exatamente. Exatamente. Então, eu acho isso uma característica muito importante. Mas isso já é um pouco intrínseco de pessoas que gostam de pesquisa. Porque pesquisa é aquela, você abre uma porta, de repente você vê que tem 20 mais para você abrir. Aí você vai, escolhe, abre aquela, bom, essa não deu, deixa eu ir outra, de repente você abre essa e de repente tem mais outras 20. Então, você vê, eu no alto dos meus 44 anos de pesquisa na Embrapa, eu vejo que tem muita coisa que eu não sei. Muita coisa que eu também tinha que ainda pesquisar. E isso, para mim, não é desanimador, é ao contrário. Eu falo assim, nossa, ainda tem tanta coisa que a gente precisa fazer, né? Abrir e aprender, né? Cada dia você está aprendendo de novo. Doutora Cacilda, quando você olha para a sua carreira, assim, o que mais te dá satisfação, assim, o que te empolga no trabalho que você fez, assim, junto aos produtores? Eu fico imaginando você, de repente, visitando as fazendas e o produtor mostrando ali como o teu trabalho refletiu naquilo, no campo, na produção dele. O que te mais traz satisfação? Olha, eu acho que é resultado de uma jornada. E a minha satisfação sempre, e eu devo isso muito a trabalho em equipe, a gente tem que lembrar que a gente não é ninguém sozinho. Você faz diferença, você fazendo o teu trabalho bem feito, você chegando lá, você divulgando, você formando jovens dentro dessa linha, mas as coisas não acontecem se você não tiver todo esse engajamento com uma equipe. E um ponto que eu acho que fez muita diferença no melhoramento e na divulgação das nossas cultivares foi justamente esse contrato que a gente teve com a Unipasto. Imagina, há 22 anos atrás, pensar que a gente podia se associar com aqueles produtores de semente que no começo, quando a gente começou, a gente olhava para eles e pensava, nossa, mas que grupo de pessoas que
A gente até brincava que tinha tanta pirataria na semente, né? Um tentando vender aquela semente com um folder que dizia que a planta era maravilhosa, e a gente sabia que metade daquilo, o papel aceita tudo, né? Metade daquilo não era lá muita verdade. E eles olhavam para nós e pensavam, mas que bando de teóricos. E, no entanto, você olha hoje, essa parceria é uma situação ganha-ganha, porque a Embrapa não tem as pernas, a capilaridade, o acesso ao mercado e ao produtor rural, né? Que tem essas empresas. Então, a gente acabou ficando uma família. E isso fez muita diferença, porque, no fim das contas, eles são a porta de entrada para as novas cultivares. A gente faz muito treinamento para mostrar o que essa nova variedade tem e o que pode trazer para o benefício para o pecuarista. Hoje em dia a gente usa aplicativos, o Pasto Certo eu acho que é um caso de sucesso, que então é um aplicativo gratuito, que traz muita informação e que empodera o nosso pecuarista, porque nós sempre achamos que o pecuarista estava muito na mão do produtor de sementes, do revendedor de sementes. Porque ele chega na loja e fala, o que você recomenda que eu plante? E aí a decisão de compra fica justamente ali no balconista, né? Eu falei, nossa, você não vai no médico e fala, doutor, o que o senhor me recomenda para eu tomar? Não, o médico vai mandar fazer exame, vai olhar e vai dizer, olha, na sua condição, o que é melhor é isso. Né? Então, agora nós estamos eu estou do outro lado da cerca, né? Eu era a pesquisadora, eu agora estou ajudando a Unipasto, e eu acho que a gente tem que mudar a mentalidade, dizer para o revendedor de semente que ele também tem que ser um médico. Qual é o seu diagnóstico? Você está fazendo cria, recria, engorde? Você está fazendo só recria, engorda? Você tem problemas de cigarrinha? Você tem problema de madrenagem na sua área de formação de pastagem? Que fica uma venda, inclusive, técnica, né? Exatamente. Então, você garante que aquele material que levou, como você falou, 10 anos para ser produzido, às vezes 12, às vezes 13, para ser produzido, que ele chegue lá e ele desempenhe o papel para o qual ele foi desenvolvido. Sim. Então, eu acho que cabe a nós, da pesquisa, também sensibilizar e empoderar o pecuarista, porque ele chegue na loja e fale assim, eu li aqui, eu calculei, eu sei que o Quênia vai ser a resposta para minha engorda, então eu preciso comprar 3 toneladas. Muda o jogo, né? Muda totalmente o jogo. Já calculei que para minha área eu preciso de 3 toneladas de sementes com 70% de valor cultural. Ao contrário, a gente nem está falando mais tanto de valor cultural, eu quero 30, 40 plantas emergidas por metro quadrado. Então, eu preciso dessa quantidade de semente. Isso é um empoderamento de quem está comprando. Com certeza. O Pasto Certo, que é o aplicativo da Embrapa, gratuito, só baixar, né, que traz essas informações, comparativo de capins, número de sementes, né? Calcula o número de sementes, é fantástico. Doutor Caçuda, durante muito tempo, né, os produtores, a gente começou essa conversa ali nos anos 80, tinham muito poucos capins para escolher. Hoje a gente tem uma variedade muito maior para poder escolher. O desafio hoje, na tua opinião, tá na escolha, como a gente está dizendo, do melhor capim para a sua situação, ou o desafio ainda está no manejo? As duas coisas são extremamente importantes. Primeiro, nós temos um portfólio amplo de forrageiras, não apenas de gramíneas, como também de leguminosas. Nós sempre batemos na tecla da diversificação de pastos. Isso tem tudo a ver com sustentabilidade, tem a ver com melhor manejo da sua propriedade. Você dificilmente tem um tipo de solo só na sua área, na sua fazenda. Então, você precisa explorar bem esse seu recurso. É o popular não colocar todos os ovos numa cesta só, né? Com certeza. E você tem categorias animais com exigências nutricionais diferenciadas. Se você tem uma vaca com bezerro ao pé, ou você tem touros, ou você tem um grupo de animais que vai para a terminação, você tem exigências diferentes. Então, procure acessar o recurso solo com aquela forrageira que vai te dar o melhor retorno. E, claro, ali tem as indicações de como manejar. Se você colocou um capim de última geração e você vai continuar fazendo aquilo de não, eu vou adubar a cada 2 anos, ou eu vou manejar no olho do capataz,
Não, existe até régua de manejo para você dizer a que altura você tem que entrar, a que altura você tem que tirar os animais, né? Ou então, se você vai fazer pastejo contínuo, mantenha aquela pastagem na altura recomendada. Então, o ferramental está na mão do produtor rural. Ele tem que saber utilizar. Está tudo bastante disponível. E isso também traz uma satisfação para quem está do lado da pesquisa, porque você fala, não, agora a gente tem como chegar no produtor e justificar as nossas recomendações, porque já está tudo bastante bem estudado. Que é aquilo, né? Às vezes ele vê um capim que é muito produtivo, que é excelente, mas ele vai ter que ter um manejo, vai ter que ter uma adubação para aquilo, senão aquilo não vai dar todo o potencial, né? Você queima um excelente produto se você não fizer um manejo. Então não adianta você ter excelente genética, isso vale para tudo, vale para o animal também. Sim, vale para o animal, claro. Animal de genética superior, você não solta num pasto cheio de carrapato. Né? Ou estabulado. Então, você tem que pensar no conjunto das coisas, no ecossistema da tua fazenda. Né? Então, vamos preservar isso o melhor possível, vamos utilizar todos esses recursos no qual você investiu, tempo e dinheiro, e vamos manejar de acordo. Essas recomendações de manejo também estão lá no Pasto Certo. Então, eu ia falar justamente um pouquinho mais desse aplicativo da Embrapa, que tem essas recomendações. Você acha que essa ferramenta no futuro ainda ela pode trazer mais informações? Que essa questão da taxa, da quantidade de sementes foi uma novidade, uma atualização, né? Que é importantíssimo, né? Como você disse, chega lá na agropecuária, você sabe exatamente daquele capim que você escolheu, qual a quantidade que você tem que jogar por hectare, né? Assim, eu acho que é uma ferramenta fantástica, né, doutora? Ele vai te dizer quanto que pode te dar de ganho de peso na água, quanto que pode te dar na seca. A próxima ferramenta que deve sair para o Pasto Certo é a parte de solos. Já está sendo trabalhado. Então, a gente normalmente faz... Dá um spoiler aqui. A ideia é justamente que você mande fazer as suas análises de solo e, com o resultado da análise de solo, você mesmo seja capaz de diagnosticar a situação da tua propriedade. Olha, que sabe? Fantástico. Então, e como já tem a faixa de adaptação das diferentes forrageiras para nível alto de fertilidade, médio e baixo, você mesmo vai poder dizer, olha, eu estou nessa situação, se eu quero plantar um Quênia, um Mazuri, que são pânico máximos de exigência para recria, para engorda, e eu preciso manter esse nível de saturação por base, esse nível de fósforo solúvel no solo, eu vou saber quanto que eu tenho que aplicar e que adubo eu posso jogar. Então, a ideia vai ser incorporar também essa aba, mais esse atributo ali dentro do Pasto Certo para dar mais esse empoderamento ainda ao nosso produtor rural. Fantástico. Doutora Cacilda, a reportagem de capa da DBO do mês de novembro vai trazer ali no especial de pastagens, vai falar muito sobre inteligência artificial no auxílio do manejo da pastagem, né? De forma resumida, são imagens feitas por drone ou por satélite. E você pode calcular, mensurar ali a altura dos capins e a biomassa, estimar a biomassa, e isso para te auxiliar o produtor ali na taxa de lotação, quando é que entra, quando é que sai. Como é que você vê essa entrada dessas novas tecnologias? Eu acho isso extremamente importante. Nós temos realmente que usar esse ferramental de inteligência artificial para o benefício do ser humano, para o benefício do meio ambiente. Então, nós fizemos algumas experiências já com drones também nas nossas áreas, principalmente para reconhecimento de cultivar. Já vi que não era uma coisa muito fácil de fazer, né? Porque a gente sempre teve essa curiosidade de saber qual a área de diferentes capins que estão sendo plantados, como é que está sendo explorado esse material genético que a gente disponibilizou para o produtor. Não foi uma coisa muito fácil de fazer, foram feitos vários voos, mas essa parte da estimativa de biomassa é uma coisa que faz muito sentido. E como as recomendações de manejo já estão disponíveis para as cultivares disponibilizadas para o mercado, a inteligência artificial pode sim auxiliar em muito. Acho que é difícil um produtor rural
tecnificado não ter um drone na sua Uhum. propriedade, né? Claro que a sensibilidade da câmara para fazer essa leitura, mas hoje em dia também você pode contratar um serviço de um Exatamente, voo e exatamente. fazer, já todo mundo faz isso para o CAR, né? Para saber Uhum. da sua área, da sua fazenda, para fazer o registro rural e etc. Então não é difícil de você de repente contratar e dizer não, olha, ótimo. Essa altura de entrada, altura de saída, estimativa de massa foliar ou massa de forragem disponível, não é uma coisa muito complicada que nós também aprendemos. Por incrível que pareça, a gente tem essa inteligência artificial aqui também. Eu sei disso porque no meu mestrado, o rapaz que estava fazendo doutorado na mesma área que eu estava utilizando para o meu mestrado, ele estava fazendo isso lá nos Estados Unidos. E eu vi que depois de 3, 4 meses que eu andava os passos junto com o Zeno, eu também falava para ele, Já olha, sabia. tô achando que aqui tá faltando um animal, pode botar mais um. Ou seja, você já tem pega isso, né? vai pegando um jeito né? de aprender a calibrar o seu olhar. Mas, de qualquer forma, eu acho que esse é um caminho sem volta. Sim. Nós vamos cada vez mais usar a inteligência artificial e esse vai ser o caminho do produtor sustentável, do produtor eficiente e do retorno garantido dos reais aplicados na propriedade. Que eu acho que tem uma coisa interessante que é a questão da padronização, né? Porque quando eu estava fazendo essa matéria, e aí o pesquisador disse, né, olha, tudo bem, você tem ali, já tem um vaqueiro treinado, um manejador treinado, e aí se ele sai? Essa pessoa que é uma peça-chave, você meio que começa do zero de novo, né? Então, assim, tem todo um caminho, ele falou, até eu treinar, vai na segunda águas ali que ele vai ficar bom, quer dizer, essa questão da padronização, ela é interessante por causa disso, né? Pode entrar, pode sair, que você vai ter ali a leitura por drone ou por satélite, enfim, vai conseguir, de fato, padronizar essa... Com certeza. Para mensurar biomassa e altura, acho que facilita muito o manejo. Com certeza. Né? E aí, conversando assim com um produtor que começou, ele falou, não, eu já chego na fazenda, eu já levanto o drone. Já vai gostando, né? Vai usando a tecnologia, vai se familiarizando com ela, vai perdendo o medo e vai dominando, né? Com certeza. Com certeza. Fantástico. Doutora Cacilda, eu queria agradecer muito pela sua presença no nosso programa. Você tem uma contribuição inestimável para a pecuária e muito obrigado por ter aceito o convite, por estar aqui nessa entrevista que eu gostei bastante. Muito obrigado mesmo. O prazer é todo meu, Renato. E olha, só de a gente conversar, a gente revive tudo aquilo. É uma então história eu saio rica, daqui né? enriquecida também. Que bom. E eu fico feliz de poder contribuir e estou sempre às ordens. Muito obrigado. Bom, estamos chegando ao final desse episódio. Lembrando que você pode acessar esse conteúdo a hora que você quiser nas plataformas Spotify e DBO Play. E se você gostou do programa, não deixe de curtir, compartilhar, comentar e se inscrever em nossos canais. O Boicast tem o patrocínio da Beckhauser. Obrigado e até o próximo episódio. Uma ideia que deu origem a um produto disruptivo, que preza o renovável e reciclável, se preocupa com o bem-estar animal e também humano, através de uma produção responsável, para garantir um mundo mais sustentável.